O sal é utilizado há séculos para conservar e realçar. Ah lá, olha só. Já tinha dito. Tá dito duas Realçar o vezes. sabor dos alimentos. Mas apesar de fazer parte da história, esse ingrediente, quando consumido em excesso, como tudo nessa vida, pode ser encarado como um vilão da nossa saúde. Ah, não. E você sabia que o brasileiro consome em média quase o dobro da quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial da Saúde? O mais curioso é que muita gente acha que o problema está naquele sal que a gente coloca só na comida. Mas não, gente, é muito mais do que isso, sabia? Quando o assunto é sal, as dúvidas são muitas. Mas será que o sal, o sal rosa, por exemplo, que tem outros tipos, é mais saudável? Tirar o sal completamente, será que faria bem? A gente vai descobrir a resposta para essas e outras perguntas. E quem conversa com a gente é a nutricionista Maria Inês. Seja muito bem-vinda, Nutri. Boa tarde! Olá! Boa Seja tarde. bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vinda no Nutri. Obrigada. Ó, aqui quanto sal para você. Todos os tipos de sal, não pra é? gente salgar a nossa tarde. Você é do tipo que gosta da comidinha mais salgada ou menos salgada? Menos salgado. Menos salgada também, né? Sim. Com mais temperinhos? Mais temperos naturais. Tá. Já vem dos hábitos de casa, da família, então quanto mais natural, melhor. Eu não esperava menos isso do que uma Nutri, né? É. Ela tinha que dar o exemplo. Mas a gente fica um pouco confuso. Sal, sódio, é a mesma coisa? Então, muitos têm essa dúvida. Sal e sódio não são a mesma coisa. O sal, ele é composto pela maioria de cloreto de sódio. Então, o sódio, ele é um componente do sal. Então, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar um cuidado. No nosso organismo, então, também não tem a mesma função. Não tem a mesma função, porque o sódio, ele não tem apenas no sal. Ele tem em outros alimentos também. Então, no nosso organismo, a função do sódio é equilibrar os líquidos que entram e saem das células, ajudar na contração muscular, ajudar nos estímulos nervosos, nas terminações nervosas. Então, no nosso organismo, ele tem uma função, não é à toa. Ele é importante. Ele é importante. Quando a gente vê sal, a gente fala assim, sei, aquele sal refinado, por exemplo. Aqui em casa a gente já trocou, agora a gente usa sal marinho, por exemplo. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Todos os sais, sal do Himalaia, flor de sal, sal marinho, todos têm sódio. A diferença está na quantidade utilizada no dia. Então eu posso usar o sal refinado, por exemplo, que Vai ele dar na pode mesma. fazer bem se eu usar pouco. Isso, pode usar. A diferença é a quantidade utilizada, mas a diferença também está no processamento. Então, o sal refinado, ele passa por refinaria, ele passa por alguns processos e ele tem iodo adicionado. O iodo, ele foi adicionado para evitar com que a glândula da tireoide aumente. Então, isso já é uma prevenção da saúde que a gente tem. Então, o sal refinado, ele tem o iodo para ajudar. Nos outros, a gente não tem esse iodo. Então, ele é considerado como se fosse um sal integral. Mas qual que é o melhor, então? O sal refinado, por ter esse adicional aí? Não existe o melhor. Ele tem o sal refinado, ele passa por esses processamentos. Os outros não passam por processamento e não tem aditivo químico. Mas tem o iodo que ajuda na saúde da tireoide. Mas qual você recomenda, então? Aí eu quero colocar você enrascada. Eu recomendaria o sal refinado mesmo. Porque tem o melhor custo-benefício. Então, se a gente quer praticidade, né, se a gente não quer investir tanto, o sal refinado é suficiente. Ele não é ruim, não é o melhor, mas também se a gente consumir ele com equilíbrio, comer ele com consciência, aí a gente consegue ter o melhor sal. Tá. E o que é o equilíbrio? A gente sabe que tem uma quantidade específica diária e a gente ultrapassa isso. Quanto seria, mais ou menos? A recomendação diária é de 5 gramas por dia. Então, se a gente for pensar no sachêzinho, né, que a gente tem no restaurante, seria 5 sachêzinhos desse por dia. Tá. Cada um desses tem 1 grama. Esse aqui tem aproximadamente 1 grama. Esse aqui é 0,8, mas é aproximadamente 1 grama. É pouquinho, né? Quando eu vou no restaurante tem batatinha frita, eu coloco um desse inteiro. Às vezes coloca 2. Porque um até vai parecer pouco, talvez, dependendo da porção A da batata. quantidade da batata, né? Eu falo no meu prato, aquela assim, sabe? No meu prato.
Sim. E quando a gente fala de o dobro dessa quantidade de sal, a gente não está falando só do sal para cozinhar, a gente está falando do sal que existe nos próprios alimentos que a gente consome, nos industrializados? Isso. Na verdade, a gente não tem que pensar em sal somente no sal de cozinha. A gente tem que lembrar que o sódio está dentro do sal. Então, nos alimentos ultraprocessados, nos processados, a gente tem a adição de sódio para realçar o sabor. Então, alimentos como salgadinho, como refrigerante, o tempero pronto, industrializado, ele tem esse sódio. Então, se a gente pensa que a gente coloca um sachêzinho para temperar salada ou temperar batata frita, e aí a gente tem os outros alimentos acompanhando, o tempero pronto, a gente tem o refrigerante para acompanhar a refeição, nisso a quantidade de sódio vai ultrapassando. Não é só a quantidade do sal branco. E até o refrizero, tá? É. Eu sou viciadíssima. E tem muito sódio. Tem muito sódio. Tem o dobro Do que um refri normal. do que o refri normal. Tá vendo, gente? Você tampa um lado, destampa outro. E quando a gente fala de benefícios, enfim, né? A gente está falando do benefício de realçar o sabor. Quando a gente exagera nesse sal, o que ele pode causar no nosso organismo, por exemplo? A gente pode engordar com o sal? A gente fala tanto de engordar com açúcar, a gente engorda com sal? Não, a gente não engorda. A gente tem a retenção de líquido, então a gente tem aquela sensação de inchaço. Sim. E fora os prejuízos que a gente não vê, que são a longo prazo, que é o aumento da pressão arterial e das doenças cardiovasculares. Que é um dos principais problemas do brasileiro e causas de morte no Brasil, né? As doenças cardiovasculares. Então é aquela doença silenciosa que depois, quando você vai ver, a conta já ficou cara demais. Exatamente. E as mulheres têm muito isso, né? De retenção, retenção líquida. E às vezes se você come algo, você sente na hora, parece, né? Que você fica inchada, né? Você sente a boca, já aquele saleiro mesmo, né? Quando você exagera. E o corpo vai até marcando. Se a gente usar acessório, assim, ou sapato muito fechado, a gente sente nas extremidades, né? Sim, até às vezes após a academia, fica com a marca do short, a marca da calça. Nossa, mas o que aconteceu? Eu acabei de treinar, mas às vezes é a retenção do consumo de sódio do dia que fez esse efeito no final. Nutri, a gente separou aqui a quantidade de sódio que tem nesses produtos industrializados para dividir com o pessoal de casa. Então a gente vai colocar aqui no nosso telão, só para o pessoal falar, olha, não imaginava que era tão grande assim. Vamos lá? Olha, então um mini refrigerante de cola, né? Que é esse aqui que a gente tem. Que sabe esse pequenininho que você realmente bebe no Gucci, né? Tem 5 miligramas de sódio. Então essa já seria a quantidade do dia. Acabou. Não, isso aqui é miligramas, diretora? Não gramas, né? Ah, então não é a quantidade do dia. Não, na verdade, a recomendação é 5 gramas de sal, mas dentro tem as 2.000 miligramas de sódio. Então, em miligramas, a gente tem até os 2.000 para chegar lá. Ah, entendi. Então não é tanto assim. 5 miligramas? É, mas aí você acha que é pouco, mas quando você vê no fim do dia, você consumiu bem mais. Nossa, vou tomar uma coquinha mais em paz. Que elas, né? Só isso, só isso e mais nada no dia. Ah lá. Olha, gente, o salgadinho de milho, 170 miligramas. Um pacote individual. É bastante. É bastante É mesmo. bastante. Por Já isso que vai come, aumentando, já vai dando, né? já dando um panduzinho. E se você for colocar o refri com o salgadinho, que também você faz essa combinação facilmente, daí já vai aumentando cada vez mais. Temos mais um? Olha, esse aí é aquele sachê que a gente coloca no miojo. Meu Deus. Ou aqueles que vem pronto, cheio de amor. É, o cheio de amor. Ah, esse é o do cheio de amor. Achei que fosse entendeu? aquele Do que coração. viesse no miojo. Não, tem o cheio de amor, tem o outro que é o calagar, entendeu? Que eu tenho de galinha, eu tenho de Agora né? mudou a embalagem, então antes não era um quadradinho? Hã? Era um quadradinho, né? Tinha, mas agora também tem pozinhos. Ah, eu Tem não aqueles tô para sabendo. temperar frango. Ah, esses aí eu não conheço. Vamos lá, então, ó. Entre 940 e 993 miligramas. Olha, aproximadamente, gente, 39% a 41% do limite diário de sódio recomendado. Tá bom? Para fazer uma refeição. Para fazer uma franga. Perceber. Olha, ó, refeição. fez a franguinha, colocou o tempero, já era, acabou. Exatamente. Então, a gente pode fazer a troca consciente. O que a gente pode usar, Nutri? Então, a gente recomenda os temperos naturais. Então, a cebola, o alho, o limão. E a gente tem as ervas também. Então, orégano, alecrim, Adoro. manjericão.
pimenta do reino, são coisas que a gente consegue realçar o sabor sem ter nenhum prejuízo à saúde. Tem até benefício, na verdade. Ai, que delícia. Qual que é o seu favorito desses temperos que você sempre usa na Eu cozinha? uso bastante. Eu gosto da cebola, eu gosto de orégano. Tem gente que é meio contra, né? Eu não adoro sou muito orégano. fã de orégano. É, eu gosto de orégano. Eu gosto bastante. Eu gosto, dependendo do que eu vou fazer, eu gosto de colocar um alecrim, mas aí sempre na medida certa, porque às vezes rouba um pouco o sabor das coisas, né? Então você tem que ter aquela coisa. E eu amo manjericão. Eu gosto de manjericão também. Eu gosto do cheiro e gosto do sabor. O sabor. Tudo fica bom com manjericão, né? Eu gosto muito da pimenta do reino. Eu acho que a pimenta do reino dá uma realçada no sabor. Sabe aquele... Porque a pimenta do reino, ela não arde igual a pimenta normal, né? Mas ela dá uma intensificada. Eu acho que é uma opção legal para começar uma troca, assim, na quantidade de sal, sabe? Sim, é uma ótima opção, porque às vezes a gente fala, ai, tá faltando, porque tá sentindo falta do industrializado. Mas a gente pode complementar com o tempero natural. E acostumar o nosso paladar, né? E acostumar. Gente, os alimentos, eles têm um sabor único. E a gente só vai sentir o sabor do alimento se a gente não colocar sal a mais, porque daí você não vai sentir o gosto do alimento, né? E quem cozinha sabe, eu pelo menos adoro, quando você começa fritando ali o alho, depois você põe a cebola, aquele cheirinho de comida de casa, não tem preço. Eu acho que não tem preço, né? E tirando que vai cair muito melhor na sua barriga, né? Depois, a longo prazo, você vai sentindo isso. E Nutri, sabe aqueles temperos prontos que a gente compra no mercado, sem ser esses de saquinho? Aqueles que vêm num potinho, sabe eu gosto qual que é? muito, o cebola em pó, alho em pó. Também é uma opção legal? Que é só uma, sabe, uma misturinha que já vem trituradinho? Sim, é uma opção legal, sim. A gente tem que olhar primeiramente o rótulo. Tá. Então, se for o nome do alimento, a gente vira o rótulo, né, na verdade, e vê a lista de ingredientes. Tá. Se na lista de ingredientes estiver dizendo que é só orégano, só o alecrim, só a cebola em pó, legal. Tá. Se tiver glutamato, se tiver sorbato... Qualquer palavra que você não saiba o que é... Hiato. Tudo que ito, ato, pode descartar. Sódico, a palavra sódico também. Então, aí não é legal. Então, se for somente o alimento, aí é uma boa opção. Perfeito. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, Nutri. Os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, tiver querendo aí diminuir a quantidade de sal na sua dieta, pode falar com ela. Amor, obrigada, viu? Tudo de bom. Viu? Mas a gente sabe, né? Existem aqueles temperos perfeitos, né? Que a avó da gente faz, que a mãe da gente faz, né? E geralmente eles não usam tanto sódio assim. E de vez em quando também, né? Tem refeições que vale a pena só pela história. Exato. A história da nossa família.